Tudo começou com duas meninas dizendo que viam coisas estranhas. Em poucos dias, a vila inteira acreditava estar cercada por bruxas. O que aconteceu em Salem virou uma das histórias mais assustadoras e confusas de todos os tempos. Mas será que era mesmo feitiçaria? Ou só medo fora de controle? Fica até o final e tire suas próprias conclusões. No meio do rigoroso inverno da Nova Inglaterra, a pequena vila de Salem, em Massachusetts, parecia viver seus dias sob o silêncio da neve e da fé. Era uma comunidade puritana, rígida, onde qualquer desvio do comportamento esperado era visto como pecado. Ou pior, como obra do demônio. Foi nesse cenário onde a religião era lei e o medo do inferno fazia parte do cotidiano que os primeiros sinais surgiram. E vieram das crianças. Tudo começou na casa do reverendo Samuel Parris. Sua filha, Betty, de apenas 9 anos, e sua sobrinha Abigail, de 11, começaram a ter comportamentos estranhos. Convulsões, gritos sem motivo, visões de criaturas horrendas. Se jogavam no chão, latiam como cães, diziam que estavam sendo picadas por agulhas invisíveis. Médicos foram chamados. Nenhum deles conseguia explicar o que estava acontecendo. Foi então que o diagnóstico mais comum e mais perigoso caiu sobre elas. Bruxaria. Alguém estaria lançando feitiços sobre aquelas meninas. E se estavam enfeitiçadas, alguém por perto era bruxa. Em pouco tempo, o que era apenas um caso estranho se tornou uma onda. Outras meninas passaram a apresentar os mesmos sintomas. Algumas diziam ver vultos. Outras afirmavam que espíritos as atacavam durante a noite. A vila inteira começou a se perguntar: quem está por trás disso? E foi aí que o verdadeiro pânico começou. Pressionadas pelos adultos, as meninas começaram a citar nomes, e os primeiros acusados surgiram. Uma delas foi Tituba, uma mulher escravizada de origem caribenha, que cuidava das crianças na casa do reverendo. Depois veio Sarah Good, uma mendiga considerada excêntrica por andar descalça e falar sozinha. E então Sarah Osborne, uma mulher que raramente frequentava a igreja e já era mal vista por todos. Essas três seriam apenas o começo. O que ninguém imaginava é que o que viria depois seria uma verdadeira epidemia de medo, paranoia e morte. Em Salem, bastava um sussurro para selar um destino. Com as primeiras acusações feitas, uma faísca virou incêndio. A pequena vila de Salem, até então unida por sua fé, começou a se dividir. O medo tomou conta das casas, das igrejas, das ruas cobertas de neve. E o mais assustador, qualquer um podia ser o próximo nome a sair da boca de uma das meninas. As crianças, antes vítimas, agora eram vistas como instrumentos divinos. Suas palavras tinham peso. Se Abigail dizia que viu o espírito de alguém atacando-a em sonho, isso bastava. Era chamado de prova espectral. Mesmo que a pessoa acusada estivesse doente ou a quilômetros de distância, ainda assim, era julgada culpada. E quanto mais acusações surgiam, mais a histeria se alimentava. Pessoas apontavam umas às outras por desconfiança, vingança ou puro desespero. Famílias eram destruídas. Amigos de infância se denunciavam. A tranquilidade de Salem foi substituída por olhares desconfiados e sussurros em corredores escuros. Bastava uma atitude fora do comum. Uma mulher que falasse alto, um homem que lesse demais, alguém que não frequentasse os cultos, e o dedo apontado vinha logo atrás. Pior ainda, quem tentasse defender um acusado, acabava sendo acusado também. Os julgamentos começaram a se multiplicar. Alguns confessavam mesmo inocentes só para escapar da forca. Outros, por honra ou medo de mentir, negavam até o fim e pagavam com a vida. Em poucos meses, mais de 200 pessoas foram presas. As cadeias estavam lotadas. A vila já não era mais uma vila. Era um campo minado. O mais cruel? Muitos sabiam que aquilo estava errado, mas preferiam se calar do que serem os próximos a serem enforcados. Salem havia se tornado um palco de paranoia coletiva. E quando o medo governa, a justiça deixa de existir. Em junho de 1692,
O que era boato virou sistema. O governador da colônia autorizou a criação de um tribunal especial, a Corte de Oyer-en-Terminer. Seu único objetivo era julgar casos de bruxaria. Mas o que se formou ali foi um teatro do medo, onde a razão foi substituída pelo fanatismo e o direito à defesa por acusações sem provas. Os juízes se baseavam quase exclusivamente nos testemunhos das meninas e na chamada prova espectral. Ou seja, se alguém alegasse ter sido atacado por um espírito com a aparência de um vizinho, isso já bastava. Não importava se a pessoa acusada era idosa, doente ou até mesmo uma criança. O tribunal considerava as visões como evidência espiritual válida, porque para eles o diabo era real e podia agir por meio das pessoas mais improváveis. As sessões do tribunal eram públicas. A população se aglomerava para ver. Os gritos das meninas durante os julgamentos se misturavam com os choros dos acusados. Muitas vezes a única saída era confessar um crime que não se cometeu, jurar fidelidade a Deus e pedir perdão. Mas havia um detalhe cruel. Os que confessavam escapavam da forca. Já os que insistiam em sua inocência eram executados. Isso incentivava falsas confissões, distorcendo ainda mais a realidade. Em menos de 4 meses, 19 pessoas foram enforcadas. Entre elas, mulheres grávidas, idosos e até um ministro da igreja. Um caso chamou a atenção de todos. Giles Corey, de 81 anos, se recusou a entrar com qualquer defesa. Como punição, foi esmagado por pedras em um ritual de tortura pública. Foram 2 dias até que seu corpo cedesse. Suas últimas palavras: mais peso. Enquanto isso, o número de denúncias não parava de crescer. Era como se o medo tivesse se tornado uma epidemia, e a justiça apenas um instrumento para alimentar o caos. Em Salem, o tribunal que deveria proteger se tornara o próprio carrasco. Com a vila mergulhada em medo e condenações, algumas vozes começaram a sussurrar perguntas perigosas. E se tudo aquilo fosse um engano? E se não houvesse bruxas, feitiços ou maldições? Mas essas dúvidas não tinham espaço onde o pânico gritava mais alto que a razão. Ainda assim, séculos depois, pesquisadores passaram a vasculhar os detalhes do caso de Salem em busca de respostas. O que eles encontraram foi tão chocante quanto os próprios julgamentos. Uma das teorias mais discutidas envolve um simples fungo. O Claviceps purpurea, presente em grãos de centeio, pode produzir alucinógenos parecidos com o LSD. A região de Salem, úmida e fria, tinha condições perfeitas para esse fungo se espalhar. Se as pessoas tivessem consumido pão ou mingau contaminado, isso poderia explicar os sintomas: convulsões, delírios, alucinações, exatamente como os relatos das meninas. Outra hipótese fala de histeria coletiva, quando o medo se espalha como uma doença, fazendo com que pessoas sinceramente acreditem em algo irreal. Em uma comunidade puritana, onde o diabo era uma ameaça real, bastava uma faísca para incendiar a mente de todos. Há ainda quem fale de jogos de poder. Em Salem, disputas por terras e rivalidades entre famílias eram comuns. Denunciar alguém por bruxaria podia ser uma forma rápida de se livrar de inimigos, ou de herdar suas propriedades após a condenação. E no centro de tudo isso estavam as meninas. Seriam vítimas de algo inexplicável ou manipuladoras em busca de atenção e controle? Algumas, anos depois, pediram perdão publicamente. Abigail Williams, uma das principais acusadoras, simplesmente desapareceu da história. O mais perturbador é perceber como tudo pode ter sido sustentado por medo, ignorância e conveniência. Quando a verdade começa a emergir das cinzas de Salem, percebemos que talvez os demônios não estivessem do lado de fora, mas escondidos dentro de cada um. O auge da loucura parecia interminável, até que algo começou a rachar a estrutura do tribunal. Em outubro de 1692, a esposa do governador da colônia, Lady Phips, foi mencionada entre os acusados. Aquilo foi o estopim. Pela primeira vez, o poder sentiu na pele o gosto do medo e agiu. O governador William Phips dissolveu imediatamente a corte de Oyer-en-Terminer. Os julgamentos foram suspensos.
Uma nova corte foi criada, mas agora sem aceitar prova espectral como evidência. O clima começou a mudar. Aos poucos, as acusações perderam força. A população já não aplaudia enforcamentos. Ainda assim, o estrago já havia sido feito. 20 pessoas haviam sido executadas, dezenas morrido nas prisões e centenas ficaram marcadas pelo resto da vida. Famílias foram destruídas. Crianças ficaram órfãs. Tudo em nome de uma justiça cega, alimentada por medo e superstição. Em 1697, uma data oficial de jejum e arrependimento foi estabelecida pela colônia de Massachusetts. Era um pedido de perdão coletivo. Alguns juízes envolvidos nos julgamentos vieram a público dizer que estavam errados. Uma das acusações mais comoventes veio de Ann Putnam Jr., uma das meninas que apontaram nomes no auge da histeria. Anos depois, ela escreveu uma carta dizendo: "Foi obra de Satanás que me cegou. Peço perdão a todos aqueles que, por minha culpa, sofreram e morreram." Mas as feridas deixadas em Salem não desapareceram. A vila jamais foi a mesma. As casas continuaram de pé, os nomes permaneceram em registros, mas os fantasmas daquela época continuaram assombrando gerações. Não há como apagar o que foi feito. Não há como devolver as vidas tomadas por gritos e julgamentos apressados. O terror acabou, mas a memória permaneceu. E se há uma lição é esta: quando o medo se torna lei, qualquer um pode virar inimigo, até você. Hoje, Salem é uma cidade turística. Suas ruas, antes cobertas de neve e desconfiança, agora vendem camisetas com bruxas, passeios noturnos e museus temáticos. Milhares de pessoas visitam o local todos os anos em busca de curiosidade, misticismo e uma conexão com o passado sombrio. Mas por trás das vitrines e dos souvenirs, ainda ecoam as vozes abafadas dos que foram silenciados. O solo daquela terra foi regado com medo, injustiça e arrependimento. O legado das bruxas de Salem não é só uma história antiga, é um alerta permanente. As estruturas que permitiram o terror ainda existem. A sede por controle, a facilidade com que se acredita em boatos, o impulso de culpar o diferente e, o mais perigoso de tudo, o silêncio daqueles que sabem que algo está errado, mas escolhem não se envolver. Salem não foi um caso isolado. Casos semelhantes se repetiram ao longo da história. Perseguições políticas, guerras ideológicas, censuras culturais. Basta mudar os nomes, as vestes e os símbolos. A essência é a mesma. Em 2001, o estado de Massachusetts exonerou oficialmente todos os acusados. Mais de 300 anos depois, o pedido de perdão foi registrado nos livros da justiça. Mas será que isso basta? O nome Bruxa de Salem virou símbolo de horror, fanatismo e erro coletivo. Mas também serve como um espelho. Porque toda vez que julgamos alguém com base em medo, ou nos calamos diante da injustiça, nós reencenamos esse capítulo sombrio. E agora que você conhece essa história, a pergunta que fica é: se você estivesse lá, em 1692, o que faria? Denunciaria? Defenderia? Ficaria em silêncio? Em tempos de medo, até os inocentes podem parecer culpados. E toda a sociedade, por mais civilizada que pareça, está sempre a um passo de repetir Salem.